Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o tema de hoje é o queridinho da vez, os sistemas híbridos, que têm se tornado uma solução cada vez mais frequente aqui no Brasil. E para isso eu tenho um convidado super especial, que é o Rodrigo, diretor comercial da Ecore. Rodrigo, vem comigo para a gente falar um pouquinho sobre os sistemas híbridos. Fala Túlio, fala pessoal, obrigado pelo convite para a gente estar aqui conversando mais uma vez sobre um assunto de bastante relevância, que são os sistemas híbridos. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Matias, diretor comercial da Ecore, e mais uma vez é um prazer enorme estar aqui nessa parceria com o pessoal da Ecore. Muito bom, Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo, para começar, eu gostaria de a gente pegar um conceito mesmo dos sistemas híbridos, porque tem muita gente que ainda confunde esse conceito. Sistema híbrido é o quê, na teoria mesmo? É um sistema solar com outra fonte? É um sistema de energia solar com bateria? Contextualize um pouquinho disso aí para a gente, Rodrigo. Maravilha, Túlio. Se a gente for pegar conceitualmente, né, o híbrido ele diz respeito a mais de uma fonte, né? Então vamos pensar lá no sistema automotivo, né? Quando você tem um carro híbrido, ele funciona com motor a combustão e ele tem um motor elétrico. Ele tem mais de uma fonte de energia para fazer com que aquele carro funcione. E quando a gente pensa em sistemas energéticos como um todo, e aí falando de energia elétrica, a gente está falando basicamente da mesma coisa. Um sistema híbrido é um sistema que dispõe de mais de uma fonte para prover energia. Então, para aqueles que são mais técnicos, né, que exploram o conceito, quando a gente fala em híbrido, nós estamos falando de mais de uma fonte de energia. E quando a gente fala do fotovoltaico híbrido, é comum a gente ter aquela percepção dos painéis gerando energia, mais alguma outra fonte. Nesse caso, a gente está falando das baterias. Então, comumente, a gente fala que sistemas híbridos fotovoltaicos são aqueles em que você tem a geração on-grid ali conectada com a rede, mas também a bateria para te suprir em algum outro momento, em alguma outra necessidade. Muito bom, Rodrigo. Então vamos agradar aqui a gregos e troianos, né? Se você é mais pragmático, gosta da teoria, é isso. É uma outra fonte, são duas fontes de energia. E o Rodrigo agora citou uma coisa muito importante e que também está na boca do povo aí, né, Rodrigo? Que são os sistemas de energia solar fotovoltaica com baterias. Eu acredito que isso seja uma grande solução para os sistemas residenciais. O que você acha sobre isso, Rodrigo? Nós temos já soluções para agregar um sistema fotovoltaico híbrido nas nossas residências? Sim, Túlio, felizmente sim, e felizmente o momento de mercado ele se torna muito oportuno para que a gente fale nisso em escala comercial. Já faz alguns anos que a gente vem falando de bateria associada a sistemas fotovoltaicos, mas isso ainda era algo que estava sendo pilotado em outras localidades, que ainda tinha um custo de introdução de mercado muito caro, né? Que quando se conversava com fabricantes ou distribuidores, a gente sempre ouvia assim, isso é assunto para daqui a alguns anos, só que felizmente esse tempo chegou. Né, e hoje a gente percebe como que no nosso país, principalmente, é importante a gente começar a conversar e começar a aplicar, principalmente, o uso da bateria, o uso do armazenamento para inúmeros vieses de utilização que a gente pode imaginar, que a gente pode perceber, ou que de repente a gente nem sabe, mas que existem e que podem ser supridos por esse tipo de solução tecnológica. E no aspecto residencial, isso se torna cada vez mais atrativo. Eu acredito que todo mundo que tem a ideia hoje de consumo de energia elétrica tem essa ideia intimamente ligada com conforto e com conectividade. Hoje a gente vê a quantidade de dispositivos que a gente utiliza todos os dias para as mais diversas finalidades e como que tudo isso depende de um insumo único e que é comum a todos, que é a energia elétrica. A gente não poderia estar nos comunicando aqui nesse vídeo se nós não tivéssemos a energia elétrica para prover todo o ecossistema que está aqui fazendo com que essa live aconteça, a conexão com a internet, a maneira como a gente chega a vários lares. E aí vem aquele questionamento, né? E quando eu não tenho energia, como que eu faço para que tudo isso se torne possível? Ou ainda, e se minha energia for cara demais ao ponto de eu não conseguir pagar e tiver que criar uma solução alternativa para isso? Ou se eu tiver uma dependência, Túlio, de algo que não pode faltar ali na minha casa, que a energia vai ter que me suprir 24/7. Então a gente começa a olhar para tudo isso com uma fonte renovável, que é a fonte solar, e gerando uma energia limpa, barata e de longo prazo, associado a uma maior autonomia na sua utilização, maior gerenciamento de produção e consumo que a bateria provê, para você decidir como que você vai utilizar isso para atender às suas necessidades, que vão passar por conforto e conectividade com certeza absoluta.
Muito legal. E é isso, né? A energia elétrica está muito ligada à nossa qualidade de vida, né, Rodrigo? E em 2023 aconteceu um episódio, né, o apagão. Então teve algumas regiões que ficaram sem energia e outras no Brasil também deve ter acontecido, que a gente vê que faltou energia durante 10 minutos, fica todo mundo doido em casa, né? Não tem mais internet, não tem Netflix, não tem como cozinhar para quem vai utilizar um eletrodoméstico, tá sem iluminação. Então isso realmente é uma solução incrível e que já é realidade aqui no Brasil e em outros países também, né, Rodrigo? Rodrigo, quando a gente fala de residências, estamos falando aí em conforto, em qualidade de vida, tirando os casos que você disse que às vezes eu tenho uma pessoa enferma em casa que necessita de um aparelho que ficar conectado 24 horas por dia. Mas aqui em Minas Gerais tem muitas indústrias e pequenas propriedades rurais que sofrem muito com a oscilação de energia. Por exemplo, agora, nesse mês de janeiro e fevereiro, nessa época de chuva, tem propriedades que ficam 3 dias sem energia. E aí, muitos laticínios e entre outros produtos, né, vão ficar sem refrigeração e podem perder toda aquela produção. Os sistemas híbridos também podem ser uma solução para esse tipo de caso, seja ele numa propriedade rural, no agronegócio. Nós temos esse tipo de solução também? Com certeza absoluta, Túlio. Eu acredito que todo mundo que é do agro, e o nosso país é um país agro, né? Tem até aquela piadinha, entre aspas, né? Que fala que o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Porque o país, ele gira em torno disso como uma parte super importante de movimentação da nossa economia. Tem que sempre pensar nessa possibilidade de não dispor do recurso energético principal ali, que é o fornecimento da distribuidora, e como que a gente vai suprir isso, porque é muito claro, seja para uma indústria, seja para o mercado agro, nesse exemplo que você deu de Minas Gerais, os laticínios, e isso se aplica, acho que no país como um todo, né, talvez com diferenças ali, particularidades, mas num país como um todo, a gente tem que ter muito clara a ideia do que nós vamos prover para poder colher e de que maneira que isso vai rentabilizar. Então, o Brasil agro, ele é dividido entre safra e entre safra, né? E aí, assim, como que você potencializa tudo isso? Podendo dispor de um recurso energético barato. Isso assim, peça fundamental para que você tenha uma melhor performance desse mercado do ponto de vista econômico e do ponto de vista produtivo. Então, já é muito comum, seja para o mercado industrial, seja para o mercado do agronegócio, independente da frente em que ele esteja, contar com essa redundância de fonte energética. É muito difícil você ir numa propriedade rural, como esse exemplo que você deu, e o pessoal falar, não, eu disponho só da rede elétrica aqui, e se faltar, faltou. Isso não existe, né? Pegar um exemplo, uma grande propriedade irrigante, né, que fica jogando água lá na lavoura praticamente o dia todo, cara, se acaba a energia e o pivô para de funcionar, para de jogar água, o cara basicamente perde a produção por conta daquele intervalo. Então isso não existe, e normalmente o que se utiliza para isso? Outras fontes de energia, vai usar um gerador a diesel, vai fazer alguma derivação de uma rede particular para isso, mas aí as baterias vêm como uma solução que se encaixa como uma luva. Por quê? Sempre num olhar de custo-benefício, sempre num olhar de avanço tecnológico, a gente consegue perceber performance, a gente consegue trazer rentabilidade para o processo e também aqueles outros fatores que normalmente não são muito discutidos, mas eles ficam muito evidentes, principalmente para alguns mercados. A gente tem todo um aspecto ambiental que caminha ao lado disso, seja para a eficientização de um processo fabril, seja para a melhoria de um processo de produção de algum insumo ali, de um grão, de um gado de corte, leiteiro, avícola, suíno, qualquer que seja, dentro de uma pegada ambiental em que a gente consegue conciliar fontes distintas associadas a esse armazenamento para que a gente tenha uma melhor performance de tudo aquilo que se espera. Então, falar de bateria para grandes negócios se tornou uma realidade, uma tendência global, e aqui no Brasil não é diferente. Fora do país, a gente já vê isso acontecendo há bastante tempo, Túlio, porque alguns governos já têm alguns caminhos mais bem definidos para esse perfil de utilização. E aqui no Brasil, nos últimos anos, né, independente da análise que se faça sobre isso, no ambiente em que a gente tem regulações que nos direcionam por um caminho ou por outro e que trazem olhares que tanto trazem benefício quanto na outra mão trazem determinadas barreiras para que a gente consiga acessar essa performance energética, contar com a autonomia é fundamental.
Então as baterias, elas se enquadram nisso, elas trazem inteligência, elas trazem previsibilidade, e quando a gente pensa em grande escala, cara, previsibilidade significa retorno, significa dinheiro e rentabilidade do processo. Então, contar com um mercado de diesel num gerador, como é até hoje, é ok, mas nós estamos numa transição energética e cada vez mais a gente fala em tornar esse mercado um mercado limpo, deixar uma pegada de carbono menor. Então, o próximo passo que já está acontecendo passa por bateria, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, é legal mesmo, né? Eu falei um pouco da realidade aqui de Minas Gerais, mas ontem eu estava conversando com o Felipe, que ele e o pai dele têm uma propriedade, na verdade, várias propriedades lá no Pará, que é uma plantação, basicamente uma plantação de açaí. E eles precisam utilizar irrigação, principalmente no verão amazônico, e eles estão justamente com esse problema. Tem uma bomba de 100 CV, e eles estão pagando um custo muito alto lá com energia elétrica, que a conta não está fechando, e eles estão ligando também o gerador a diesel e gastando mais ou menos de 15 a 18 mil reais mensais só para alimentar esse gerador a diesel, né? Então essa solução que você está acabando de nos contar aqui conseguiria ajudar o Felipe e o pai dele nessa plantação, né, Rodrigo? Com certeza, Túlio. Sem dúvida nenhuma, a gente consegue trazer esse olhar. Você falou dessa plantação de açaí, tem um case, inclusive, que circulou em redes sociais já de alguns anos, de um amigo parceiro nosso aqui, também relacionado a açaí, e se eu não estiver enganado, também no Pará, em que tem um barco, cara, eu acho que é tipo uma balsa, que ela fica ancorada ali num porto fazendo processamento de açaí com sistemas fotovoltaicos e também responda de bateria, cara, para que a gente tenha o maior aproveitamento possível, né, da questão geográfica ali, espaço físico, e também trazendo esse viés. Você fez um comentário que eu achei super legal, né, o verão amazônico. Tem gente que não sabe, né, a diferença desses climas entre regiões do Brasil. Eu lembro a primeira vez que eu estive lá no Pará, eu falei pra gente é inverno, aí o pessoal falou, não, pra gente aqui é verão, nós estamos na nossa época aqui do verão, então tem toda uma dinâmica diferente e que a gente tem que pensar em modelagens para atender tudo isso. E quando a gente fala em larga escala, quando a gente fala em economia, cara, existem alguns conceitos técnicos por trás disso. Obviamente, quando a gente vai falar de uma bateria residencial, é completamente diferente a questão de tamanho físico, disposição desse equipamento, equipamentos de controle, de gestão dessa energia que vai ser armazenada. Então, nós temos, né, um perfil que é o residencial, e que, se for associado a um sistema fotovoltaico, a gente tem uma série de benefícios. Pode ser acoplado em corrente contínua, pode ser acoplado em corrente alternada, vai estar sendo monitorado pelo sistema de gestão do seu sistema fotovoltaico, vai te dar autonomia para utilizar cargas inteligentes, saber dizer em que momento você quer acionar determinadas cargas, como que você vai fazer a gestão do armazenamento dessa bateria, em que momento que você entrega energia para a rede elétrica, em que momento que você consome da rede elétrica. Você tem todos esses olhares que dentro de uma residência, para você como proprietário, te dá assim, muito conforto e autonomia para gerenciar tudo isso. Quando você vai para uma escala maior, seja no mercado conhecido como C&I, né, comercial e industrial, ou até mesmo para o mercado de utility, que é o mercado de grande escala, aí a gente está falando de outras aplicações. A gente está falando de baterias de maior porte, que conseguem atender cargas muito maiores, normalmente são cargas trifásicas, então elas dependem de uma série de parametrizações técnicas para que essas cargas funcionem, as baterias têm que conseguir prover tudo isso. São equipamentos de maior porte que precisam de um sistema de gerenciamento que também é diferente daquele sistema de gerenciamento residencial, mas que atendem basicamente os mesmos princípios e os mesmos critérios, que são de prover a sua necessidade de consumo energético no momento em que você necessite, no formato que você necessite. Vai aumentar o volume, mas a história é basicamente essa que você contou aí do Felipe, né? Na necessidade do diesel, em que ele vai gastar aí 18 mil reais por mês, de repente ele investe em bateria, ganha autonomia, trabalha de uma maneira mais limpa, não queimando um combustível de origem fóssil, e ainda tem uma previsibilidade desse retorno no longo prazo, com um gerenciamento extremamente amigável, trabalhando com sazonalidades e entregando a melhor performance que ele consiga lá para sua plantação de açaí, ou em qualquer outro exemplo que se aproxime disso no nosso país como um todo. Muito bacana, hein, Rodrigo? O Felipe consegue então implementar esse tipo de sistema para ele também e qualquer outro grande consumidor, né? Porque assim como, lembro quando eu comecei a trabalhar com energia solar fotovoltaica, o consumidor tinha muita dúvida, será que essas placas vão conseguir
tocar na linguagem popular o meu motor, vai conseguir tocar a minha fábrica, né? Pode ser que os consumidores tenham essa dúvida também. É inevitável que um sistema de energia solar a gente consegue implementar para qualquer tipo de carga, mas a solução híbrida também, né, Rodrigo? Desde um consumidor residencial, que não quer ficar sem energia a partir de uma falha da concessionária, quer ter realmente a sua independência, a sua autonomia e liberdade de consumo dentro da sua residência, até mesmo o Felipe com a sua plantação de açaí e um grande consumidor industrial também, ele consegue implementar essa solução. Ô Rodrigo, a Ecore já tem essas soluções aqui no mercado brasileiro? Felizmente sim, Túlio, a gente já dispõe de um portfólio bastante completo para essa questão de armazenamento residencial, e para esse ano aqui a gente está trazendo muitas novidades no que diz respeito a essa possibilidade de armazenamento para o mercado C&I e também o mercado de utility com os nossos parceiros aí já de longa data, né? A gente vai ouvir falar muito disso ao longo do ano, porque deu para perceber muito claramente, principalmente depois de 2023, né, que hoje a gente consegue ter a ideia exata de como foi o ano, e foi um ano de muitos desafios, mas que também trouxe muitos aprendizados para a gente continuar se movimentando nesse mercado que, além de extremamente promissor, é extremamente necessário, que é o mercado de energia solar, de fontes renováveis, e mais do que isso, né, a gente saber trabalhar esse mercado com todas as possibilidades que o permeiam. E falar de armazenamento de energia, hoje, felizmente, é uma realidade. Nós não estamos mais falando da tecnologia do futuro. A gente está falando de algo presente que, felizmente, já está sendo colocado na prateleira e que está sendo tratado aí num olhar consultivo de engenharia com cada vez mais força e com cada vez mais versatilidade para que a gente consiga atender os Filipes que estão espalhados pelo país, ou a nossa casa, as nossas necessidades, cada um dentro do seu orçamento familiar e das suas necessidades comuns ou muito particulares, vão poder ser atendidos cada vez mais. Por isso que a gente está falando aqui, né, Túlio? Criar a possibilidade de autonomia para o usuário, cara. É algo que a gente já vê acontecendo há muitos anos em outros países que já amadureceram nesse processo de transição energética, e agora dá para a gente falar com certeza que chegou a nossa vez, né? O Brasil está pronto para isso e a Ecore está pronta para poder atender todos aqueles que queiram se relacionar dessa maneira com o mercado de energia elétrica. Como sempre, pioneira nisso, não é, Rodrigo? Sempre trazendo soluções inovadoras para o mercado brasileiro. Rodrigo, tem um link que eu posso deixar aqui na descrição desse vídeo para o pessoal conseguir entender um pouquinho melhor e ter acesso aos produtos? Com certeza absoluta. Na verdade, eu vou convidar o pessoal a conhecer toda a nossa base de conhecimento, também o nosso relacionamento comercial e o nosso site, mas vocês conseguem encontrar aqui no site da ecore.com.br um pouco da nossa empresa, um pouco da nossa história. Vocês têm também uma base de conhecimento que eu acho muito legal, que é a Ecore Plus, ecoreplus.com.br, que é uma base de compartilhamento de conhecimento gratuita, uma espécie de Netflix do mercado solar, a gente costuma brincar aqui, né, que é um streaming de conteúdo que a gente disponibiliza e sempre está renovando ali os conteúdos para trazer relevância para aquilo que está sendo discutido no nosso mercado. Tem a nossa plataforma comercial, ecoreonline.com.br. A gente está bastante atendido aí de formas de trabalhar, além de tudo aquilo que a gente tem de redes sociais, nosso canal no YouTube, tudo aquilo que a gente já fez de conteúdo com vocês aí da E4 Renováveis. Então, assim, deixo o convite aqui para vocês nos conhecerem, nos procurar um pouco mais. Aqui, para conseguir meu contato, a coisa mais fácil, entrou num grupo de WhatsApp, aí você me acha rapidamente, fique à vontade para me chamar também, a mim ou a qualquer membro aqui da nossa empresa, para que a gente possa trocar uma ideia sobre as suas necessidades e encontrar aí a quatro mãos uma forma de atender essa necessidade e entregar uma solução para você, para o seu cliente, para os seus parceiros. Vai ser um prazer imenso. É isso aí. Então não importa qual seja a necessidade e a dificuldade do seu cliente, consulta a Ecore, consulta o Rodrigo, que muito provavelmente eles terão a solução ideal para os seus clientes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, colocar aqui também no vídeo o site, todos os caminhos para vocês entrarem em contato com a Ecore, e qualquer dúvida também pode deixar aqui nos comentários que nós iremos responder. Rodrigo, muito obrigado por esse bate-papo, ficou claríssimo para todos nós aqui como que a solução híbrida vai realmente, posso falar, revolucionar o mercado brasileiro. E se o pessoal gostar desse assunto, podemos marcar um outro bate-papo, né, Rodrigão? Com certeza, Túlio, vai ser um prazer imenso, como sempre, estar aqui com vocês. E eu acredito que mais importante do que a gente conversar sobre assuntos é poder trazer relevância e colocar isso num contexto de dia a dia,
porque afinal de contas as necessidades elas surgem para que a gente possa ajudar a superá-las de alguma forma. Eu costumo dizer aqui para o nosso time comercial e para os nossos parceiros também, que se nós queremos nos colocar para o mercado como uma empresa de soluções, a gente tem que conseguir entender lá do outro lado qual é o problema, porque não vai existir solução se não existir um problema. Então, vamos conversar sempre que necessário e com todo o prazer possível para que a gente possa entregar o máximo de soluções para esse mercado que está em plena expansão e que vai continuar nos atendendo por muito tempo. Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço. Um abraço, Túlio.